nuestro encuentro 11. Já vimos muitas deusas, sacerdotisas, hadas e tudo mais, né? El último encontro hablamos de Afrodita, por isso me inspirou de falar hoje de uma história em comum com Afrodita, ¿no? Que é a história de Psique, que em geral se chama Amor e Psique ou Eros e Psique, ¿no? E que é uma história que vem de um cuento de Apuleio. Apuleio é um autor romano, ¿no? Então se refere a la mitologia grega, pero em realidade Apuleio já escreve não com o nome de Afrodite, pero com o nome de Vênus, que é o relativo de Afrodite para Afrodita dentro da mitologia romana. Pero esta história é muito antiga, não sei se Apuleio já se inspirou em uma metodologia que vinha antes, não? Pero o registro do mito está hecho por Apuleio. E é um mito um pouco longo, por isso não vou contar muito lleno de pormenores. Há livros escritos inteiros sobre este mito, não? Pero é um mito muito importante para nós outras mulheres, não? Porque é um mito sobre como vivimos o amor. Então, antes de prosseguir, assim, falando das características de Psique, esta é um personagem, não? Que não pode ser separado de sua história, porque as características que vamos ver no mito são características que vão se transformando, não? Porque, em realidade, este mito é um mito que habla de uma iniciação visivelmente uma iniciação ao feminino, não? Pero no plano de fundo deste mito há uma iniciação também ao masculino. E Afrodita aparece acá, não? Como uma iniciadora. Então, por isso que eu quis tratar, não? Deste mito, porque já vimos Afrodite antes, né? E recordando que a Afrodita é uma deusa maravilhosa, que tem a beleza, que tem o amor como sua característica mais autoestima, autoafirmação como uma característica importante, pero também ela pode ser muito celosa e pode ter assim muito não celos de uma persona, pero não suporta muito ser comparada e ser colocada em um lugar menor do que ela pensa que é o justo para ela, né? Então vamos ver aí Afrodita dentro desta circunstância que é onde vai iniciar o mito. Então, conto um pouco resumidamente a história para vocês. Psique era uma hija de um rei, uma regina, e que tinham 3 filhas muito lindas, eram 3 princesas, pero Psique era a mais nova e era muito, muito, muito bela. E era tão bela que quando se quedou mulher mais madura, não? Como estava aí uma doncella, não? Estava aí e então as pessoas começaram a admirá-la tanto, 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 era tão bela, que as pessoas começaram a tratá-la como quase uma manifestação de Afrodita e se olvidaram de honorar, de cuidar de los templos de Afrodita. Imaginem o que sucedeu, não? Para Afrodita era uma coisa impossível isto, não? Que uma mortal, uma princesa, tenha mais valor que ella, uma deusa para o pueblo. Dentro del pueblo, as pessoas devem
honorar a Afrodita, no a una chica, ¿no? Una chica que apenas ha dejado los pañales, ¿no? Entonces estaba furiosa. Entonces llamó su hijo, Eros, ¿no? Que es un dios muy lindo, el dios más lindo que existe, ¿no? El dios del amor. Entonces llamó Eros, Eros é aquele deus que tem as flechas, não? As flechas que quando ele mira com seu arco e remete uma flecha, esta flecha hace com que tu se apaixone por a primeira coisa que vês, seja lá o que vês, não? Então, aquelas paixões obcecadas, não é uma paixão assim simples que Eros provoca. Então, Afrodite faz plano, não? Diz assim, Eros, vai aí no pueblo e hace com que esta chica se apaixone por la persona mais asquerosa e terrível que tu encontres. Praticamente um monstro. Esta Siquê deve apaixonar-se por um monstro. Então, ele foi, encontrou a chica, não? Esta chica, assim, dentro de sua cidade, em uma praça pública, cheia de pessoas que lá adoravam, não? Ele se aproxima volando, não? Porque ele tem alas e voa. E se aproxima assim em uma circunstância invisível, não? E mira a flecha, não? Pero quando la vê, não? Ele la vê tão linda, tão maravilhosa, que essa flecha lastima sua mão, mientras ele mira a Siquê. Isto, ele se queda absolutamente apaixonado, obcecado por esta chica, pero como ele pode lidar com sua mamã, que abomina Siquê? Então, mientras isso sucede, o papá de Siquê está muito preocupada, porque as outras duas filhas estavam desposadas, e Siquê já se colocava um pouco mais vieja, e não tinha nenhum pretendente, porque todas as pessoas, os homens, la viam tão magnífica, tão deusa, que tinham medo de desposar a ela, não? Então, o papá vai a um oráculo, e o oráculo disse assim, mira, esta chica está predestinada a uma coisa terrível. Então, ela vai desposar um monstro, um ser terrível. Então, a única forma de controlar isto é exponendo ela a la muerte, deixando ela fora do povoado, não? Da população, e então fazem um ritual e deixam Siquê exposta a um penhasco, eu creio que é assim que se habla em espanhol, não penhasco, não sei se é assim, pero uma montanha, não? Na beira de uma montanha, e está aí, se adormenta, la abandonam aí, não? E se adormenta, e nisto, Eros, que está apaixonado, não? Pide a el vento Zéfiro, não? A levar Siquê a la base desta montanha, abaixo no vale. E lá tiene su castillo, construído um castillo para ela, ¿no? Um castillo, quando ela se desperta, no castillo tiene vestidos maravilhosos, tiene tudo que pensa já é hecho, ¿no? Tudo que, já tenho hambre, já tiene as coisas mais deliciosas a sua disposição, o castillo é belíssimo,
pero está sola, muito estranho, está sola, pero tudo que quer sucede. Então, passa o dia assim, pensando, pero como que de um dia para outro, não? Eu estou aí para morrer e me sucede isto, não? Então, será que já morri? Não? Então, chega a noite e ela vai se deitar, não? Para dormir. E senti uma presença muito cerquita. Não? E essa presença é muito agradável, é muito prazerosa. É uma presença masculina absolutamente dulce, absolutamente sensual, e essa presença ela possui. E ela perde a virgindade com essa presença. Pero não la vê, solamente sente. Não? E, então, depois, esta presença disse a ela, não? Que ela pode ter tudo o que quer, tudo, que vai ser muito feliz, que tudo que ela queira vai suceder. Mas a única coisa que ela não pode é ver a essa presença. Né? Então, não pode mirar diretamente a ele, né? E não pode se revelar sua identidade. Então, vai passando os dias, né? E chega um momento que as irmãs vão aí ao alto da montanha e começam a gritar por Sique, porque ela desapareceu, não? E as irmãs estavam preocupadas. Então, Sique pede a seu marido, né, que quer que as irmãs la visitem. Ele diz assim: mira, se elas vêm, elas vão ser tu me traíres. E ela disse: não te preocupes, não? Bem, vou encurtar um pouco a história porque é longa, não? Ao final, as irmãs vão mais de uma vez visitá-la e começam a questionar, não? Questionar onde está tu marido, quem é? E ela conta várias versões, não? E cai em contradição, ao ponto que as irmãs dizem: mira, tu não conheces tu marido, pero nosotras sabemos quem é tu marido. Tu marido é um monstro, que vemos um monstro, um dragão, com cabeça de serpente, que vem todas as tardes vem em direção ao castillo. Então, este é um monstro, estás casada com um monstro. Esteja atenta, porque senão tu vai generar vários monstrinos. Então, tienes que ver tu marido, porque não é possível isto, não? Então, dizem tudo isso e voltam para casa, não? Então, à noite, aquele dia, à noite, durante a noite, depois de fazer amor, Sique deixa uma lanterna de óleo. E quando esta presença dorme, ela incende a lanterna de óleo e ilumina essa presença. E, ao contrário de um monstro, tem o deus Eros. E ela é tomada de um susto, não? Aquela beleza infinita de aquele homem, não? Com alas, não? É um ángel. Pero quando se está assim um pouco assustada, não? Então vai um pouco para trás e se lastima com a flecha. A flecha aquela famosa, não? E então entra em uma coisa de paixão e vai por sobre Eros e começa a besá-lo, pero en este momento el óleo va a lastimar Eros. E este se desperta e sai voando e amaldiçoa Sique, diz que jamais ela vai vê-lo novamente porque se sente traído. Então, Eros vai para a casa de sua mamã, e a mamã começa a perguntar o que houve, até que ele acaba contando o que houve. Não? E então ela o põe trancando dentro de uma habitação
proibido ele de sair. E, nesta altura, Psique está desesperada, porque está absolutamente apaixonada por Eros, e perdeu seu amor. Então, começa a caminhar, hasta que começa uma caminhada de buscar Eros novamente, não? E aí, então, começa um processo iniciático para ela, não? Porque é como que aqui já começo a interpretar um pouco tudo que já contei, não? Porque, em realidade, podemos dizer que se ela se desposou com um monstro, então, porque não era exatamente Eros que era um monstro, pero a sua atitude de mantenerla em um estado de alienação, onde ela não poderia ter consciência de nada, era uma atitude monstruosa, uma atitude de estar vivendo um amor de ilusão, um amor onde ela não poderia manifestar sua identidade, um amor onde ela está submetida a uma coisa de passiva, não? Meramente receptiva, é como uma ninha que tem suas vontades e que são satisfeitas suas vontades, então isto criava para ela uma zona de conforto, não? E que não deixava ela amadurecer. E o pedido dele era que ela não amadurecesse, não desenvolvesse sua consciência. Então, a atitude era monstruosa. Então, quando ela lo perde e percebe que ama a ele, então começa a cercá-lo e isto la obriga a maturar. E aí aparece Afrodite como a grande iniciadora, porque Deméter aconselha a Psique a que pida desculpa para Afrodite. Então, Afrodite disse, sim, eu te perdoo, pero tu deve fazer isto. Em realidade, ela cumpre uma tarefa e Afrodite dá outra tarefa. E assim, tem 4 tarefas que eu vou falar muito brevemente, ¿no? Então, a primeiríssima tarefa era separar as sementes, ¿no? As semillas que já vimos isto cuento muito semelhante em Vassalissa, de mulheres que correm com os lobos, ¿no? Um pouco distinto os personagens, pero a história, o sentido é o mesmo, ¿no? Então, Psique recebe assim uma sala imensa, llena de semillas misturadas, e Afrodite diz, tu tienes la noche para separar. Se tu separar estas semillas, então pode reencontrar Eros. Então, ela se queda desesperada e aparece uma hormiga e diz, vá dormir e não te preocupes. Então, durante a noite, todo o hormigueiro foi separar as semillas para ela, né? O que significa isso? Em que estava sendo iniciada? Em la fuerza de la intuição. As hormigas representam a força intuitiva. Então, algo que se move espontaneamente sem ter uma racionalidade e que sabe separar as coisas. É muito importante para o amadurecimento da mulher saber separar o que serve e o que não serve e a serventia de cada coisa, né? Então, isso não é feito racionalmente, mas sim intuitivamente. Então, essa primeira tarefa diz respeito a isto. A segunda tarefa, então, porque a Afrodita disse, não, me enganaste, alguma coisa não está bem acá. Então, dá a segunda tarefa, que é ir buscar a lana de ouro de uns carneiros que estão aí no campo, e que têm o velo, não? A parte da pele de ouro. Então, somente um detalhe, estes carneiros eram furiosos
e tinham mordidas venenosas. Então, parecia uma coisa muito sencilla, pero era absolutamente mortal, a tarefa. Então, caniço, porque acaso os personagens são muito interessantes, caniço viene e diz, mira, vai repousar e espera el meio del dia. No meio del dia, os carneiros vão descansar. Então, eles se passam o corpo na cerca, não? Então, aí na cerca, não sei se é assim que se diz em espanhol, cerca, é aí onde se quedam os carneiros, não? Então, aí há como pedaços de lana que se quedam aí quando eles fazem. Então, quando eles estão repousando, tu vai e recolhe esses pedaços de lana, está bem, de lana de ouro. Ella hizo esto y Afrodita dice que no era suficiente. Entonces, Afrodita da un vaso a ella y dice, bien, yo necesito que tú me tragas ahí un poco de agua, ¿no? De los ríos que están ahí cerquita, ¿no? Entonces, tienes que traer agua ahí que está aí em uma cascata que tem aí. E quando ela chega aí para recolher a água, que parecia uma tarefa tão sencilla, não? Chega aí e ela, onde a água está protegida por dois dragões furiosos, não? E a corrente são dois rios que se juntam e fazem uma corrente brutal que não poderia ser contenida. Então, também é uma tarefa mortal. E neste período, mientras ela estava aí nessas buscas, não? Eros consegue negociar com sua mamã, consegue ter que se aproxima de seu papá, que neste mito é Zeus, não? Porque pode ter outros papás, Eros, não? Pero neste mito é Zeus. Então, se aproxima de seu papá e o papá lhe empresta um símbolo muito forte de Zeus, que é a águila. Não sei se é assim que é em espanhol. Águia em português, né? Porque Zeus é um símbolo e tem essa águia, né? Águila. Então, quando se que está aí paralisado olhando os dragões, vem a águila e toma o vaso de suas mãos e entra com uma precisão absoluta e passa os dragões e traz a água para Psique. Então, neste momento, Psique aprende que para conter esta energia tão potente, tem que saber dosar. Então, que muitas vezes existe uma energia, e aí o rio representa a energia masculina, então, que para relacionar-se com a energia do masculino, em especial a energia do masculino do próprio patriarcado, onde é uma energia que se manifesta muitas vezes com agressividade e com violência, tem que ser muito precisa, muito estratégica e saber como lidar com essa energia. E a águia está aí sinalizando esta parte que é masculina nelas mulheres, uma espécie de ânimos. Então, finalmente, se que pensa que está assim, já pode ver Eros, e Afrodita dá a última tarefa a ela, né, que é uma tarefa que é muito desafiadora, né? Porque Afrodite diz assim, mira, toda essa história me desgastou muito. Então,
para que eu te perdoe, né, ter enganado mi hijito, ¿no? Mi pequeno hijo. Entonces, para que yo te perdoe, entonces tú tienes que me compensar trayendo un poco de beleza, porque yo perdí un poco, me estresé, y fue tú que me hiciste me estresar. Entonces, existe uma dea que é muito bella, que é Perséfone, que vive en el Hades, ¿no? El ínfere, en el fondo de la terra, el inferno, na versão grega, ¿no? Entonces, tú tienes que ir aí, ¿no? E ela vai te dar uma pequena casa com um pouco de beleza. Então, tu me traz esta caixa. É uma beleza, é uma beleza eterna, né? Eternamente bella, pero tu me traz essa casa, né? E aí estamos bem, pode ver Eros. Então, quando se está para entrar no Hades, uma torre chama a atenção. Dice, sí, tú puedes entrar y salir de Hades, pero en realidad la mayor parte de personas entra y no sai jamás. Entonces, hay algunas reglas, ¿no? Primero, lleva unos bolos para dar a Cerbero, que es lo perro que está ahí con varias cabezas, ¿no? Que está ahí a proteger después de pasar el río Estige, ¿no? Tiene que pagar el barquero que va a pasar. Entonces, tú da un bolo, una torta, ¿no? Una torta, no un bolo. Una torta para el barquero, un pedazo de torta para el perro. Vai haver, quando tu passar o filme, Estige, não? O filme del ínfere e del inferno, então, aí vai haver muitos muertos que vão estender as mãos para que tu los ajude, e tu não pode ajudar. Então, depois de cruzar o rio, tecem e depois desmancham o que teceram. Tecem e desmancham o que teceram. Então, eles vão te pedir ajuda e tu não podes ajudar. E depois vai haver um homem com asno, um burro, não sei como se diz em espanhol, um asno, não? E este asno tem uma perna que é um pouco mais curta. Então, este homem está colocando lenha em um cesto, não? E quando coloca a lenha cai novamente, porque o asno tem uma perna mais curta e hace cair a lenha. E esse homem vai perguntar para que tu ajude, e tu tem que dizer, não vou te ajudar. Depois, então, vai passar por estas pessoas e vai encontrar Perséfone. Perséfone vai te invitar para comer, pero quem come no Hades não consegue mais sair. Então, não puedes nem sentar, nem comer. Então, ela vai aí, habla com Perséfone, Perséfone dá, invita, ela não aceita, e então ela sai de Hades, né, com esta casita. Quando está saindo de Hades com a casita, ela começa a pensar, ai, pero agora eu vou encontrar Eros, né? Pero mira que passei por coisas terríveis, né? Estou tão feia, pero quizás eu abro a casita e tomo um pouquinho de la beleza eterna para mim, assim ele me vê melhor, né? A Afrodita não vai me notar, né? Então, ela abre a casita e não tem beleza nenhuma aí dentro, aí um sono mortal. Então, aí ela imediatamente desmaia. Está eternamente sonhando, dorme para sempre. E então, que Eros se aproxima do papá e diz, eu amo esta mulher e quero que esta mulher venha para
o Olimpo se torne imortal. Então, acionam Hermes, né? E Hermes vai, porque Hermes é este Deus que hace a passagem entre os mundos, né? Então, Hermes vai cercar Psique, né? E então la leva para o Olimpo, onde ela é transformada em uma dea, né? E a este momento já está, já sabe que está encinta, entonces tiene después, ellos se desposan, todos los deuses aceitam o casal e honoram o casal, e alguns tempos depois nasce a pequena Harmonia. Bien, esta é a história, é longa, não? Pero agora vamos ver rapidamente assim um pouco o que significa, não? Então, é em realidade um cuento, não? Que vai diferenciar o que é o amor, não? E a ilusão do amor. Então, muitas vezes é muito comum, especialmente para as mulheres, não? Se quedar aí em uma ilusão, em um mundo da fantasia, onde preferem não saber exatamente com quem estão se relacionando, não? Então, saem um pouco da realidade para entrar em uma fantasia, e muitas relações se constroem desta forma. E no mito, isto é mostrado como uma coisa monstruosa, não? E assim demonstra como o autoengano é uma salida fácil, não? Para se sentir entre comillas feliz, não? Esta felicidade que é ilusória. Então, quando trabalhamos com psique, o que vamos resgatar? Por que é tão importante esse mito, não? Então, é um caminho iniciático, não? Dentro das coisas que vimos, a psique aprende durante sua trajetória a ser estratégica, a confiar em sua intuição, abraçar sua própria força. Este passagem que eu não comentei com vocês, né, que é uma passagem muito importante deste mito, não? É a sair de sua bondade ilícita, ok? Que significa bondade ilícita? Quando entramos em uma bondade, não? Queremos ser buenas, cuidar de todos, não? E, em realidade, nos colocamos em uma prisão. Então, ajudar pessoas a manter sua prisão e sua neurose e continuar em uma neurose eterna. Isto que significa. Os muertos que te pedem para sair del rio, el hombre com el asno, as mulheres que tecem, não? Então, estão pedindo para te ajudar em coisas que não levam a nada. Então, a manter sua neurose. Então, o mito te ajuda a sair disto. E é interessante que a última parte, quando ela abre a casa da suposta beleza, né? É um pouco uma armadilha de Afrodite, mas ao mesmo tempo, não? Quando ela entra no sonho eterno, é como que também ela admite para si mesma, não? Que por mais forte que ela saia desta aventura, ela tem uma essência do feminino que se traduz por essa característica de Afrodite, que é a beleza, pero a beleza em um senso muito profundo e transcendente, não? Então, quando ela abre la casa, é como que ela se entrega para esse aspecto, o aspecto do seu próprio feminino. Então, passar por tudo isso e amadurecer não significou para ela deixar sua feminilidade, que é outra armadilha que muitas vezes nós outras entramos, não? Endurecer e tomar
modelos masculinos, porque o modelo feminino não corresponde ao que nos gostaria de ser, como gostaríamos de ser tratadas, né? Então, é um mito que trabalha sobre o processo de maduração, porque também eu não analisei a parte de Eros, mas Eros está em um processo também, né? Nos livros que tratam esse mito mais profundamente, vamos ver ao mesmo tempo o processo de Eros, né? Então, o processo de maturação da experiência do amor, não? Do amor que se baseia somente no inconsciente, na fantasia, para um amor maduro que pode gerar uma relação que genera harmonia. E harmonia, então, também os nomes, não? Psique e Eros, não? Então, esta harmonia que significa alma e desejo juntos, integrados.